Seja bem-vindo a essa videoaula e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a combinação de classificadores. Então, conforme eu havia comentado antes, lá no módulo sobre avaliação, você deve fazer o teste com todos os algoritmos e aquele algoritmo que tiver o melhor resultado, você vai pegar ele como o algoritmo que você vai instalar no teu sistema. Então, antes de você instalar o teu software de aprendizagem de máquina, mineração de dados, uma máquina cliente, você precisa fazer inicialmente essa avaliação, aquele que tiver o melhor, você instala só o algoritmo melhor. Porém, o que pode acontecer é que vários algoritmos eles podem dar resultados bons e resultados semelhantes. Vamos supor que você pretenda chegar em resultados de até 80%. E tanto a rede neural quanto o Naive Bayes eles deram resultados próximos de 80%. Então, talvez você não vai saber qual desses algoritmos você vai utilizar, sendo que eles apresentam resultados bastante similares. Então, é daí que vem a combinação de classificadores. É uma área da aprendizagem de máquina que visa você combinar o resultado de mais de um classificador, de mais de um algoritmo para você dar a resposta final. É como se você fosse pedir uma opinião para um amigo sobre algum filme e você vai decidir se você vai assistir aquele filme ou não com base na opinião dos teus amigos. Vamos supor que 10 amigos falaram que o filme é bom e somente 2 falaram que o filme é ruim. Então, nesse caso, talvez você vai querer assistir o filme, porque a maioria das pessoas votou que o filme é bom. Então, basicamente, é para isso que serve a combinação. Então, a ideia básica é a seguinte: você tem, vamos supor aqui que você tem aqui um x, seja, vamos supor que esse aqui seja um vetor, ou seja, o vetor de características. Então, eu tenho todos os dados aqui, os atributos de uma pessoa, por exemplo, e você vai submeter ele. Eu vou colocar aqui três algoritmos aqui. Vai submeter ele para um Naive Bayes, para um KNN, para uma rede neural. Vou colocar mais um aqui, talvez aqui para uma árvore de decisão. Então você submete o teu registro para esses algoritmos. E vamos supor que aqui o Naive Bayes disse que é bom, que a classe é bom. O KNN diz que é bom. A rede neural diz que é ruim. E a árvore de decisão diz que é médio. Então, aí, o que você faz? Você vai ver qual que é o resultado da maioria. Nesse caso, é uma das técnicas que podem ser utilizadas. Então, para o bom eu tenho 2, para o ruim eu tenho 1 e para o médio eu tenho 1. Então, quer dizer que, como esses dois algoritmos eles disseram que é bom, então você vai usar essa resposta. Então, quando você for classificar o teu cliente entre perfil bom, médio e ruim, você pega a resposta de mais de um algoritmo. Então, é dessa maneira que funciona a combinação de classificadores. Então aqui eu estou mostrando uma visão bem breve, bem sucinta de como que é esse processo. Existem aí muitas pesquisas nessa área de aprendizagem de máquina que é só sobre combinação de classificadores. Então existem muitas técnicas e muitas maneiras. Com isso, você vai ter uma série de vantagens, como uma classificação mais precisa. Então é mais melhor às vezes você pegar, nesse caso, você ter a resposta de 4 algoritmos do que você ter de um algoritmo e aquele algoritmo estar errado. E você busca o melhor conjunto de classificadores nessa área. Então vamos supor que na maioria dos casos o Naive Bayes e o KNN são os melhores. Então você busca aquele conjunto de classificadores que eles apresentam os melhores resultados. E diminui o risco de selecionar um classificador individual inadequado. Então isso aqui é bem importante, como comentei antes. Então, ao invés de você ter a resposta de um classificador só, você vai ter a resposta de mais de um. E nesse slide tem aqui algumas estratégias que podem ser utilizadas. Então, vou mostrar aqui três estratégias. Então, como eu falei, isso aqui é uma área até de certa forma complexa, se for estudar a fundo. Então, aqui é só para você ter uma ideia. Então, aqui dá unanimidade. Como é que funciona? Todos os classificadores, vamos supor que cada um desses aqui é um classificador, que vai dar uma resposta. Então, todos eles têm que dizer que é bom. Se um deles vamos supor que 9 falaram que é bom e um falou que é ruim. Então aí você não aceita a resposta. Você tem que chegar numa resposta que todos eles
digo a mesma coisa. É uma coisa que às vezes não é muito comum de acontecer, você tem que fazer muito teste para você chegar nesse, nesse cenário, de que você trabalha ali com 10 classificadores e todos eles vão dar a mesma resposta. Então, essa aqui é uma estratégia. Tem aqui a maioria simples, que é o 50% mais um. Então, notem que eu simplesmente somo, faço aqui uma conta simples. Então, aqui na verdade eu tenho 6 aqui e 4 aqui. Então, aqui vai dar 6 a 4. Então, quer dizer que a classe preto aqui ele vai ganhar. E tem aqui a pluralidade, que seria a maioria dos votos. Então, note que para a classe preto, tem 4 classificadores disseram que era preto, 3 classificadores disseram que era cinza, e aqui 3 classificadores disseram que era branco. Então, você pega aquele que vai ter o maior valor. Então, é essa maneira que funciona a combinação. E uma coisa que você deve levar em consideração quando trabalhar com combinação é utilizar somente classificadores, algoritmos que tenham resultados bons. Então não adianta você ter lá, por exemplo, uma rede neural que o percentual dele de acerto é 90%. Aí você tem lá um Naive Bayes e um KNN que o percentual de acerto é 40%. Então não adianta você fazer uma combinação em que o Navy Bayes e o KNN, que já tem pouca taxa de acerto, eles vão prever que é ruim. E a rede neural, que já tem uma taxa boa, ele prevê que é bom. E você acaba confiando nos classificadores Navy Bayes e KNN. Então você precisa, quando for fazer essa estratégia, você pegar somente classificadores que tiveram resultados bons. Então não adianta pegar classificadores que tiveram resultados ruins, porque senão daí eles vão classificar ruim e o somatório deles vai dar melhor do que um classificador sozinho que ele sozinho já era melhor do que os outros. Então você tem que fazer uma boa análise de quais classificadores que você vai utilizar. Uma coisa que você pode usar também é fazer uma soma ponderada. Então, aquele classificador que tem resultados melhores. Nesse exemplo, a rede neural, vamos supor que tenha 90%, então o peso do voto da rede neural é maior do que do Navy Bayes e do KNN, que tem percentuais menores. Então, aí você construir uma fórmula matemática ali simples para você calcular qual que é o peso de cada um. E com isso fechamos essa videoaula e nos aprendemos um pouco mais sobre a combinação de classificadores. Obrigado e até a próxima aula.